Então vamos conversar do que restou, do que sobrou das 10 medidas contra a corrupção, do que foi feito delas, para você entender como foi um grande golpe de marketing dos políticos. Foram as 10 medidas contra a corrupção. Eles pegaram, retalharam o texto todo, transformaram em 10 medidas a favor da corrupção, 10 medidas em defesa dos corruptos e jogaram para frente. Esse é o projeto que vai em votação ao Senado agora. E um excelente motivo para você sair para as manifestações aí 4 de dezembro e outras futuras. Pelo próprio MPF, que fez a proposta originalmente, das 10 medidas, só 2 realmente vingaram para alguma coisa. As 8 foram ignoradas. 2,5 milhões de pessoas assinaram um negócio lá pedindo. E daí? Desde quando a opinião pública é relevante para políticos? Essa foi a manifestação deles. Ficou aumento de penas e crime hediondo para corrupção de altos valores. Ficou mais ou menos, como a gente vai ver. E responsabilização dos partidos e criminalização do Caixa 2, que também foi mais ou menos. Uma coisa complicada aí. Eu vou fazer assim, o geral, os pontos mais importantes. Porque se a gente fosse ponto a ponto, esse vídeo ia ficar um saco, e eu sei porque eu fiz ele já, ficou uma meia hora, ficou um saco. Então vamos lá. Destaques gerais. Primeiro, aumento de penas e crime hediondo para corrupção de altos valores. Porque considerando um crime... um crime. Só não, vamos subir isso para crime hediondo, e eles queriam escalonar. Não, até tantos salários mínimos, vai aumentando a pena. Você fala, não. Cancela. Vai ser só crime hediondo depois de 10 mil salários mínimos, o que dá 8,8 milhões de reais. Abaixo disso não é crime hediondo. Então isso libera praticamente qualquer corrupção aí, exceto a de maior porte. Porque a maior parte dos valores aí que você vê na Lava Jato, exceto dos cabeças, era abaixo disso. E depois o advogado de defesa, filha da puta, ainda vai vir e dizer, olha, não é porque meu cliente ele recebeu 100 milhões de reais em propina. Ele recebeu 50 pagamentos de 2 milhões de reais de propina. Como isso está abaixo dos 8,8 milhões de reais, então veja bem. Então não é, né? Sabe, o cara vai começar a tentar argumentar umas porcarias assim. Então, e mesmo isso também não foi tanto no fim das contas, e a responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, a responsabilização acabou virando assim, eles perdem uma fatia do fundo partidário. Então assim, o partido recebe 10 milhões de reais do fundo partidário e vai perder 10%, 1 milhão de reais. Então ele roubou 5 bilhões de reais, vai perder aí 1 milhão de reais do fundo partidário. Esteja punido para aprender a largar de ser vagabundo. É uma coisa bizarra. A outra coisa é que eles incluíram na lei, eles incluíram várias coisas, e uma delas, eu tenho que puxar o texto porque é um saco, eles colocaram lá abuso de autoridade. Não é só aquele projeto do Renan Calheiros, tem dois. Incluíram um monte de coisa de abuso de autoridade lá no meio da lei, contra os magistrados, os juízes e contra o Ministério Público, para então poder usar isso para atacar o Ministério Público. Então não só ficou... Todas as medidas que eram para restringir esses caras foram destruídas, e eles inclusive criaram medidas para atacar os investigadores, transformando então crime em investigar corrupção. E a ideia desse texto, se você for ler ele, é em boa parte ser vago. Essa é uma coisa assim meio... que daí você pode interpretar o que você quiser e prender o juiz mesmo. Então vamos lá. Esse aqui é legal. O artigo 8, inciso, 2. Atuar no exercício de sua jurisdição com motivação político-partidária. Pergunta, como é que você prova isso? Porque podem falar, sempre vem uns idiota, e desculpa, idiota, argumentar que não, porque a Lava Jato é partidária, ela defende o PSDB. É um esquema de corrupção que pegou uma galera do PMDB e do PT. Que surpresa que dentro desses caras também não está o esquema de corrupção do PSDB, né? Olha, eu saí com uma garrucha pra caçar alce. E eu não encontrei alienígenas. Portanto, eu estou em defesa dos alienígenas. É cada argumento retardado que sai que é fantástico. E também agora pegaram o PSDB, porque agora o Odebrecht delatou todo mundo. Eventualmente ia chegar lá. Mas como é que você vai provar motivação político-partidária? Primeiro, atuar no exercício de sua jurisdição com motivação político-partidária. Prende metade do STF. Prende. Retroativo, ou sei lá, metade do STF é motivação partidária. Ok? Vai ter que prender o Navarro lá, que foi apontado para STJ,
como apontou o Delcídio Amaral, foi apontado pela Dilma lá para colocar, para dar um habeas corpus pro Marcelo Odebrecht, vai ter que prender esse sujeito. E como é que você vai definir motivação político-partidária? Vamos julgar a sua motivação. O que te motiva? Cadê as provas? Não, é que eu interpreto que a motivação dele... Você tá entendendo como vai dar merda um julgamento desses? Vamos lá. Ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Quem julga? Porque qualquer pessoa pode denunciar isso, você vai lá pro juiz pendente, se for um juiz que é de atuação político-partidária contrária ao juiz que está sendo acusado, ele aceita. O juiz que está sendo acusado é preso e depois... Proceder de modo incompatível com a honra e dignidade e decoro das suas funções. Então, quem que decide se o juiz está agindo, ele está procedendo de maneira incompatível com o decoro das suas funções? Se ele falar um palavrão? Quem que vai decidir isso? Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função salvo de magistério, ou seja, só pode ser juiz, não pode ter outra profissão. Demita-se, então, todos os professores juízes. Como é que vai ficar os cursos de direito agora? E não, pergunta, o juiz pode agora ser síndico de prédio? Porque é função. E se ele for membro conselheiro, ele é um juiz do Rio Grande do Sul. Ele é membro conselheiro da Associação de Futebol Juvenil do interior do Ceará. Abuso de autoridade? Pelo jeito é. Aí tem umas coisas aqui, beleza, tudo bem. Mas vai lá, 9. Expressar por qualquer meio de comunicação. Qualquer meio de comunicação. Então, se for um bilhetinho na sala de aula, é abuso de poder, é abuso de autoridade. Qualquer opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre esses despachos, blá 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 blá. Salva crítica nos autos em obras técnicas. Então, assim, tá rolando um julgamento da Lava Jato. Outro juiz vai lá e posta Força Sérgio Moro, preso por abuso de autoridade. Sério? Não, olha, eu acho que, não sei o que, olha, na minha avaliação, não, todos os juízes têm que ficar quietos, só pode falar nos autos ou você escrever um livro. Não pode comentar, é qualquer meio de comunicação. Ah, mas ele fez uma piada numa festa. Abuso de autoridade, vai ter que prender esse sujeito, senão a sociedade vai colapsar. Tá vendo a merda que vai dar? A mesma coisa semelhante coisa vai para o Ministério Público. Recusar-se à prática, tal, aí tem umas lá... Promover a instalação de procedimento civil administrativo em desfavor de alguém sem que existam indícios mínimos de prática de algum delito. Quem decide? Porque a defesa do Lula está dizendo que não existe o menor traço, não existe a menor pulga, não existe sequer uma flatulência de evidência sobre a santidade desse homem. Então será, eles entram lá com uma ação... Cai no STJ, cai com um certo juiz apontado por algumas pessoas com interesses escusos, o juiz prende-se o juiz que está investigando a Lava Jato, tá entendendo? Prende-se a equipe, né? Isso aqui é pro Ministério Público, aliás. Prende-se a equipe. Que alguém, é só um juiz achar, tá bom, tá, valeu, tchau, tá preso. Que depende de quem vai achar, depende do processo, depende de quem tá... vai dar errado isso aqui. Aí vem, proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Já falei, vai dar errado. Tem umas coisas aqui bizarras também. E lá, expressar por qualquer meio de comunicação, inclusive linguagem de sinais e expressões faciais, é um meio de comunicação. Ou não é? Opinião sobre processo pendente ou atuação do Ministério Público, ou juízo, blá 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 blá. Enfim. Então, MP não pode expressar opinião, não pode expressar nada. Não pode. Porque assim, ó. Fizeram aquela apresentação de PowerPoint lá contra o Lula. Mas então, ter uma propinocracia é uma opinião do Ministério Público. Não é um fato, é uma opinião deles. Uma opinião que ele era o líder. Isso é uma opinião deles, eles não têm provas. Ele não foi condenado, foi por falta de provas, porque o juiz não condenou, porque tem alguma coisa errada no processo. Então, tá vendo? Era só uma opinião do MP, prenda-se todo mundo. E outra, isso aqui diz o seguinte, MP agora não pode mais fazer conferência de imprensa. Sabe como toda vez tem
Toda vez que tem operação, faz essa conferência de imprensa, né, para notificar a população. Então, quer dizer, se alguma coisa sair, alguma coisa ali, no meio do, sei lá, o cara fala, olha, mano, não pode. Se acharem que é uma opinião, cadeia para todo mundo. Ridículo, né? Outra coisa, isso não estava originalmente nas 10 medidas contra a corrupção, mas foi adicionado pelo Onyx Lorenzoni, que era o relator aí da proposta, que vai provavelmente tentar se candidatar a alguma coisa no Rio Grande do Sul em 2018, de ter um prêmio para quem delata, de ter um bônus para o delator. Ó, tem um esquema aqui de corrupção, se você delatar um esquema de corrupção, você recebe, digamos, 5% do total que foi roubado. Então os caras roubaram 100 milhões de reais do governo, então esse dinheiro foi tomado de volta, né? Os caras foram presos, condenados, você recebe 5 milhões de prêmio porque você delatou os caras, você falou. Foi retirado e uns políticos falando, eles estavam com medo então que virasse uma república dos delatores. Porque a propinocracia já é, mas o problema seria uma república dos delatores, porque assim, se tem corrupção, mas ninguém sabe, entendeu? Assim, se a sua esposa trai você o tempo todo, mas ninguém te fala, então, na real, tá tudo bem. Obviamente, não existe nenhum problema acontecendo em nenhum. Qual que é o problema de ter uma república de delatores? Mesmo. Isso aqui ia ferrar uma galerinha mesmo, porque todo mundo que trabalha em repartição pública vê coisa estranha. Todo mundo que trabalha em repartição pública vê uma coisa que ele fica... Mínimo uma vez por ano vê alguma coisa que ele fica meio... Hoje o cara fica quieto. Por quê? O que ele ganha se ele falar? Nada. Provavelmente a carreira dele é destruída também, mas de maneira geral, nada ele ganha. Então, se você faz isso aqui, começa a ter um incentivo. O cara começa a olhar e falar, opa, conheço pessoas que já tinham cheirado esquemas antes deles serem pegos e os caras presos. As pessoas já estavam olhando e falando, aquilo lá tava estranho pra caramba por uns 5 anos, mas eu fiquei quieto, né? Conheço pessoas, plural, pessoas. Mas os políticos ficaram com medo de ser delatados, porque daí a galera ia ficar rico delatando corrupção, né? Putz, que droga. Essa aqui foi bonita, porque assim, em lei, palavras específicas são importantes. Não pode ter confisco de propriedade roubada, corrupção, não pode ter confisco de, o cara roubou lá 100 milhões, comprou um iate, não pode ter confisco até condenação final, quer dizer, o sujeito pode ser preso depois da condenação em segunda instância, mas só depois de condenação final ele pode ter a sua propriedade confiscada e retornada ao governo porque ele roubou. Pergunta: o que é condenação final? STF, em última instância, todos os apelos fechados, todos os embargos, não sei o que, aí está condenado final. Então assim, o sujeito roubou, tá, caiu na Lava Jato aqui, primeira instância, foi condenado, vai para segunda instância, confirmado. Vai, não sei o quê, vai ao outro, vai ao STF, protela lá, faz, engaveta no STF, que 96,5% dos casos que vão ao STF com foro privilegiado terminam em nenhuma punição. Eu vou repetir. 96,5% de todos os casos de corrupção que vão ao STF, corrupção com foro privilegiado, terminam com nenhuma punição. 1/3 prescreve. Prescreve. Passou muito tempo, não vale mais, esquece. Então, enquanto não for condenado no STF, o cara não pode perder, não pode ter a propriedade que ele roubou confiscada. Ele pode ser preso depois da segunda instância, mas não... Isso era para evitar que o cara... Não, porque o cara rouba, aí leva 5 anos para ele ser pego, foi pego. Enquanto isso, aproveitou a propriedade que ele roubou. Mais 5 anos para ser condenado. Mais 5 anos aproveitando. Mais 5 anos apelando. Então, 15 anos aí que o cara aproveitou todo o dinheiro que ele roubou. Morreu, foi para inventário, ficou preso lá, os herdeiros estão usando. Agora vai para inventário, puta merda. Tem que pegar o... Enquanto isso, o cara tá lá usando os iates que ele comprou, tá lá todas as joias que o cara comprou em dinheiro, tá toda aquela festa, né? O cara pode ser preso depois de segunda instância, mas não pode confiscar a propriedade. Fantástico. Uma coisa fantástica. Essa aqui foi encomendada. Essa aqui alguém pistolou lá o telefone pelo jeito e falou, cara, derruba isso aí. Tinha uma mudança dentro das 10 medidas contra a corrupção que era para mudar as regras de prescrição. Uma coisa relativamente técnica, mas uma das coisas que era desenhado para evitar era que se o sujeito está foragido
Não conta tempo de prescrição. Prescrição é, ó, demorou muito tempo para julgar, sua sentença é menor que o tempo lá, tem umas regras bem complicadas, então está anulado o negócio, esquece. Então assim, se você sonegou impostos, depois de 5 anos sumiu, não vale mais nada, você pode confessar que não tem problema não. Já não podem mais processar por você porque é muito tarde, muito antigo o crime. Então eles queriam falar, bom, se o sujeito fugiu para outro país, tá foragido, que nem o Pisolato lá que fugiu para Itália, tá, foi Pisolato, né? Não, tá foragido, tá, então não conta prescrição. Ele já tava condenado, na real, né? Não tava, mas enfim. Porque assim, se um certo sujeito de 9 dedos fugir por Uruguai, tá contando tempo de prescrição. Então o cara é pego, foge. O cara é pego na investigação, né? Foge. É denunciado, não tem julgamento, porque o cara fugiu. Prescreveu, o cara volta, se candidata, tá firme, tá tudo bem. O que era a proposta das 10 medidas? Não conta, o cara só conta quando o cara tá aqui respondendo. Se sumiu, não conta. Derrubaram isso aí, agora você pode fugir, se prescrever, prescreveu, não tem problema. Acabou. E isso aqui que é legal. Essa aqui você precisa parar um minuto, assim, pra refletir. Não foi criminalizado enriquecimento ilícito. Eu vou repetir. Não há criminalização do enriquecimento ilícito. O que é ilícito? Não é lícito. Não está dentro da lei. Então você enriqueceu fora da lei, de uma maneira que não está correta dentro das leis. Mas não é crime. Não. É o quê? Não sei, uma contravenção, uma ofensa, é uma bad, é uma treta de YouTube. Não vai ser criminalizado enriquecimento ilícito, que se o sujeito tiver uma declaração, se os bens do cara estiverem fora da propriedade, da capacidade dele de se enriquecer, né? A gente olha, quando você ganha aqui, o que você tem? De repente você comprou 4 Ferrari. Pô, foda, né, mano? O que você fez aí? Porque a alegação é que aí o sujeito acusado vai ter que provar sua inocência. Isso aqui só pode ser feito por um crápula que nunca declarou imposto de renda na vida dele. Porque assim, no mundo do imposto, você é, sim, culpado até provado o contrário. Você é, sim, bandido até provado o contrário. Você é, sim, sonegador até que você prove que você não é. Faz o seguinte, não declare imposto de renda nada, nunca, não tenha CLT, não declare nada. De repente você compra 2 Mercedes Zero, põe lá, vai piscando a tua declaração de imposto de renda, vai vir uma cartinha para você da Receita Federal, muito educadamente dizendo alguma coisa do estilo de que porra você fez, maluco? E daí você vai ter que ir lá se explicar da onde veio esse dinheiro e, mano, você vai ter que se explicar, você vai levar uma juntada. Nossa, cara, você vai levar uma juntada na Receita Federal tão forte que você vai ficar andando com as pernas mais abertas por uns 5 anos. Só do tamanho da juntada que você vai levar para se explicar desses troços. Então assim, sim, se você declara imposto, você é culpado antes de provar o contrário. Você precisa provar da onde veio o dinheiro que você comprou as coisas que você tem. Isso é como a justiça funciona. Isso aqui é a prova de que existem 2 sistemas de justiça no Brasil paralelos. Um, se você é uma plebe mal banhada que nem eu e você, e o outro se você é um político. Se você é alguém que pode estar envolvido nisso. Aí você não precisa provar. Ganhei 5 fazendas de 1.000 alqueires cada do nada. Quem nunca? Tava andando na rua e encontrei... Opa! Olha só! Quem nunca, né? Não, isso aqui é ridículo. Não, sim, você tem que provar de onde veio esse dinheiro. Todo mundo tem que. Ou ninguém tem que. Eu sou a favor de ninguém tem que. Imposto é roubo. Eu acho que sim, a declaração de imposto de renda força você a fornecer provas contra você mesmo, força você a trabalhar de graça para o governo para se incriminar para ele e força você a agir ao seu próprio prejuízo. Você está trabalhando para que você se ferre, para que você perca parte da sua propriedade e você é culpado até provado o contrário. Sim, essa é a regra padrão de um imposto de renda. Essa é a regra padrão do sistema tributário brasileiro. O que vai ser diferente para eles? Então assim, passadas essas 10 medidas, ainda tem que ir para o Senado e ainda tem que ir a sanção do Temer. Isso aqui é uma proteção gigantesca para os bandidos, porque o cara não tem que provar de onde é o dinheiro dele,
Não é crime, enriquecimento ilícito. Sei lá, você pagou uma multa. Como é que você pagou esse dinheiro? Paguei a multa. Então, peraí, você teve um enriquecimento aqui gigantesco, comprou um monte de Ferrari, um monte de fazenda e tal, metemos uma multa de 10 milhões de reais no cara, o cara foi lá e pagou, ele não tem que provar nada. Não. Mas qualquer outra pessoa normal que fizesse isso teria. Engraçado, né? Aí o cara, caiu no esquema lá de corrupção. Não, pelo jeito era de corrupção, ele fugiu. Poxa, esquece. O cara foi condenado, vamos pegar a propriedade. Não vamos. O cara apelou pro STF. E alguém engavetou um negócio lá. Poxa, que droga, né? Então ele vai ficar com as coisas que ele roubou. Pois é, que droga, né? E se o juiz ou o MP for lá e falar... Poxa, que triste que tem casos que acontece isso, né? Ele vai preso por abuso de autoridade. Eu não vou mais comentar isso, tá? Não precisa mais eu terminar esse vídeo com algum comentário inteligente em cima. Eu acho que deu, né? 4 de dezembro. Vamos lá.